estamos aqui com mais uma análise semanal de Hunter x Hunter. Hoje estamos aqui com ele, Jonathan Borges. O mais importante de todos está aqui, eu. O Richard também está aqui hoje com a gente, fazendo companhia nessa linda jornada. Olá, pessoal. A minha jornada já acabou, vim aqui só fazer uma participação especial. Eu já cheguei onde o navio deveria chegar. Eu sou o Fábio Alves, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 412 de Hunter x Hunter, que está sendo lançado semanalmente. E iniciamos, né, o capítulo exatamente onde paramos o último. O Kurapika anunciando que a Wobble não é elegível, que não está participando da guerra de sucessão ao trono de Kakin. E aí a gente já começa com um flashback ali, dando sequência com como ele descobriu que a Wobble não está participando. Tudo começa por conta de um fonema. Olha que coisa legal. Ele tá chamando a Shimano de Shimano e ela não tá gostando porque ela tá sentindo a transfobia dele, né? Tá errando os pronomes dela, ela dela. Então ela não gosta, pede, corrige o Kurapika. E aí o Bill, eu acho que esse menino que tem cara de louco, que tem cara de cracudo, que não dorme há 3 semanas, ele dá a entender que ele tem algumas suspeitas referente ao Wobble. Aí o Kurapika, como um bom, né, investigador, vai lá fazer interrogatório na 8 para tentar descobrir o que é que tá rolando. E durante esse interrogatório, a gente descobre que a Wobble é o Wobble. E aí, o que vocês acharam dessa sequência de blefe, não blefe? Porque eu acabei o último capítulo jurando que era um blefe do Kurapika. Não, achei uma coisa assim, meio programa do Ratinho, né? Porque foi uma coisa arquitetada antes mesmo da viagem. Se o Togashi não mostrasse em imagens mais claras, ou se tivesse esse diálogo, nunca que alguém ia esperar saber o sexo da criança. Porque, assim, pra mim, sinceramente, era indiferente se era um menino, se era menina. Eu estava achando que era uma menina desde o início, mas na guerra ele era indiferente. Só que isso muda, né? Porque se a gente tá achando que é uma criança e é outra, o que aconteceu com a criança de verdade? Quem sabia dessa informação? Essa questão aí do sotaque, essa questão da familiaridade com a língua, mostra também que, por exemplo, alguns personagens têm uma ligação ali com a cultura de Kakin mais forte do que outras. No caso, o Kurapika não tem. Inclusive, ele até se desculpa, né? Pelo erro ali da forma de falar. Então, eu achei bem interessante mostrar isso em palavras e não só com imagens. Se fosse só imagens, não ia dar pra perceber esses detalhes, essas nuances. Eu já desconfiava, desde o final do outro capítulo, desconfiava que a Wobble não era a Wobble mais, né, era outro bebê. Eu ainda tinha ficado na dúvida se eles realmente iam fazer esse movimento ou não. Porque eu pensei, o Kurapika não se meteu nessa, né, ele é maluco de trocar um bebê durante uma guerra de sucessão. Então, eu falei, deve ter sido a 8, que era a mãe. Mas eu ainda tava cético, sabe? Até a revelação nesse capítulo. Eu acho que o Kurapika era doido sim, mas continua. Cara, eu acho que não, porque ele tá realmente muito entregue a essa guerra de sucessão. Como ele tá com muito medo de não conseguir chegar no quarto príncipe, eu acho que qualquer movimento que ele interpretar que ele tá fazendo errado, ele vai ter como consequência não chegar no quarto príncipe, que é o objetivo real dele. Proteger o Wobble é só um atalho ali que ele tá utilizando. Então eu acho que ele não faria essa troca, ainda que significasse proteger a vida da Wobble, né? Isso é uma coisa bem de mãe preocupada, meio tipo, não vou deixar meu filho morrer. Melhor que o filho da minha irmã morra no lugar da minha. Bem mãe desesperada, assim. Loucura, né? Cara, só se lembrar que a forma como a 8 reagiu a Momose, lembra quando a Momose estava sendo estrangulada pelo guarda? Aquilo era muito estranho, era muito over. Ela ficou muito desesperada por uma coisa que ela sabe que poderia atingir ela no futuro. Mas ela não tá ela tá preocupada com o filho da irmã, mas não é a filha dela. Então, assim, ela tem menos preocupação do que ela teria se fosse a filha dela. Eu acho que se fosse a Wobble de verdade, ela teria falado pra eles intervirem, mas não teria jogado tudo a perder, sabe? Por causa disso. Igual ela fez daquela vez. Eu gosto daqui também porque ela fala que foi o único plano que ela conseguiu pensar. Que ela falou assim, no máximo que eu tentei realmente ser desclassificada da Guerra de Sucessão, eu ia confessar quando a gente estivesse mais pra frente. E eu tava esperando que o máximo que iria acontecer era que eu fosse punido, alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, foi a única maneira que eu consegui também proteger a minha filha. E ela comenta que ela não tinha como não querer participar, né, da guerra,
porque seria tido como traição. Se deve, possivelmente aí em Kakin deve ser pena de morte, traição. Então ela tava assim, cara, como que eu vou fazer? Mas achei meio Nazaré da parte dela, não vou mentir não. Não, com certeza, com certeza. Achei mega Nazaré. Não, achei. Ela foi fria, foi muito fria. Mas vocês não acham também preocupante, igual principalmente pro Kurapika? Eu acho o Kurapika um dos personagens que tem uma questão de lealdade, uma questão de princípios muito forte aí na obra de Hunter x Hunter toda. Ele é aquele pessoa que cumpre o que fala. Ele falou lá no início, quando ele pegou a Wobble no colo e falou, vou te proteger. Só que vocês não acham também meio preocupante o fato do ritual de não ser a criança aquilo influenciar em alguma coisa? Porque vai que a besta guardiã se materializa de alguma forma, ou arruma um jeito de trazer ela pra Guerra de Sucessão pro navio, não sei, é alguma coisa assim que poderia tirar realmente o controle que o Kurapika tinha naquela situação. Vocês não acham que isso poderia causar alguma coisa assim inesperada na Guerra de Sucessão, por não ser a Wobble ali em si? Acho que em algum momento isso vai acontecer. Depois que a gente viu a consequência da tentativa da Fugetsu e da Kashou de fugirem do barco e elas não conseguirem, o fato da Wobble não estar no navio... Tá, eles não têm certeza ainda. Não tem certeza ela tá no navio. Eu acho que ela está no navio. Eu também acho. Porque se ela não tivesse, a besta guardiã daria um jeito de colocar ela lá dentro, né? Não só a dela, mas a do rei aparentemente, né? Que faz com que todos eles permaneçam ali e não consigam fugir. Então eu acho que ela está no navio, escondida em algum lugar lá daqueles subníveis junto com a irmã da rainha. Então a consequência principal pode ser esse descontrole da besta dela de Nen, igual o Richer falou, e essa besta começar a trazer mais prejuízos do que vantagens que ela teria, principalmente por ser a besta de um bebê que está longe da mãe, que não tem o controle da mãe, que está numa situação estressante com outras pessoas dentro de um navio, em que o objetivo é matar todo mundo, né, transformar todo mundo em sacrifício de Nen. Então eu acho que em algum momento isso vai dar um problema gigantesco e vai fugir do controle do Kurapika com toda certeza, mas toda certeza do mundo. O Kurapika ele não vai conseguir lidar em algum momento com esse tipo de situação em que ele foi colocado. Principalmente porque não foi ele que quis entrar nesse lugar. Ele viu isso como um caminho para chegar onde ele precisava chegar. E cada vez mais ele mostra que ele tá perdendo o controle da situação, tá tendo que criar um plano em cima de outro plano, em cima de outro plano, com um monte de previsão abstrata. Vai dar problema em algum momento. Tenho certeza absoluta disso. Eu também acho. Eu acho que a 8 ela devia ter as melhores intenções ali em fazer essa troca, mas é realmente o que o Richard falou. Ela meio que incluiu mais uma aleatoriedade dentro de um plano, mais uma incógnita, mais uma variável, sabe? Que acaba aumentando a dificuldade de resolver o problema. Então agora o Kurapika não sabe se a Wobble tá dentro do navio, não sabe onde ela tá. Claro que nesse primeiro momento eles estão considerando que ela não tá dentro do navio e que ali todo o pessoal tanto o Kurapika quanto a 8 quanto o Wobble são outsiders, né? Eles são meio que forasteiros dentro dessa guerra. Eles estão meio que incluídos dentro dela por conta, né, de toda a relação que eles criaram com as pessoas, mas meio que eles não estão participando da guerra. A guerra vai acontecer e desacontecer independentemente deles. Só que o Kurapika quer fazer, mesmo que eles sejam forasteiros, né, da Guerra de Sucessão, priori, o pessoal ainda tá querendo matar a criança. Sim, tanto que tem alguém amaldiçoando ela ali e achando que é ela, né? Firme e forte, os olhos assim não movem, não se mexem, é de um lado pro outro toda hora. Então, o Kurapika ele quer tentar o máximo possível fazer com que as pessoas não queiram matar esse bebê também. Porque é o que acontece, ele conseguindo ter um pouco de paz pra conseguir ter um pouco mais de sossego, talvez ele consiga dar um pouco mais de atenção no plano real dele, que é encontrar o Tsel, o quarto príncipe, pra confrontar ele e terminar de recuperar os olhos do pessoal dele, né? Eu acho que a Wobble realmente vai estar lá, de verdade, vai estar dentro do navio também. Eu acho que ela deve estar lá, que nem o Boris comentou também. Lá pros últimos níveis. Se bobear, vai acabar virando a pet da Gnei Hildan. Espero que vire. Adoro essas palhaçadinhas. O bebê reborn da Gnei Hildan. Eu achei estranho a rainha do nada falando, não tenho ligação nenhuma com o Behold, pode usar sua corrente em mim. Tipo, por que ela foi puxar essa ligação do nada? Igual até o Kurapika falou, sobre o assunto envolvendo o Behold mais cedo, como a rainha disse, tipo, por que eles simplesmente botaram o Behold no meio da situação de um bebê? Será que ele ajudou ela de alguma forma? Com certeza ele está envolvido nessa guerra de uma forma mais por debaixo dos panos, provavelmente. Talvez até ajudando algum príncipe ali com alguma máfia, com alguma informação, com algum conhecimento. Tipo, será que ele tem interesse em ficar neutro até um certo momento da guerra e depois ele começar a agir? Até porque ele tem os capangas dele também querendo entrar no navio, então...
É sobre a desconfiança de algum dos príncipes ser filho do Beyond, né? E aí ela tá querendo tirar o corpo fora, falando, não, a minha filha não é filha dele, não. Ela tá querendo isso. Mas aí ela não sabe, né, se a filha da irmã dela é, né? Se o filho da irmã dela é. Então, Ela é. E às vezes tem outro papo também, que acho que até trouxeram nos últimos capítulos, né? Se apagarem a mente dela, ela não sabe que tá mentindo. não deixa de ser mentira, né? Se ela estiver sendo manipulada também. Exatamente. Se ela estiver sendo manipulada, se tiverem apagado a memória dela sobre isso, e manipulada, a memória dela acabou, ela não vai saber que o Beyond tem relação com ela, ou com a Oba, ou com a irmã dela. Eu acho que deve ter algum tipo de relação, por conta lá daquele frame lá, quando as bestas de Nen estão nascendo, e meio que tem aquela aura negra em torno do berço da Wobble, né? E aí a gente fica com aquele papo, ou ela tá sendo amaldiçoada, ou tá morrendo, ou tá amaldiçoando alguém. Eu acho que o bebê Wobble é filho do Beyond, esse daí que tá no quarto. Mas assim, nada que vai mudar a nossa vida por enquanto, né? Eu acho que é só um plot que pra trazer um pouco mais de camadas, num lugar que já tem horrores de camadas, pra gente prestar atenção em mais coisas que a gente não precisa nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, o mais importante é a gente saber, no final das contas, que esse Wobble não é o filho do rei de Kakin, e que o grupo da 8 e esse bebê não estão participando da Guerra de Sucessão por conta disso. Porém, o Kurapika quer manter a relevância dele para ele continuar os contatos, né, com os outros príncipes, porque ele precisa continuar com que as pessoas vejam ele como útil, para que ele consiga ter acesso a locais que geralmente ele não conseguiria. E é isso. Enfim, aí ele revela isso pros guardas do Benjamin e do Zhang Li, né, se eu não me engano. Que o Wobble não tá elegível mesmo. Aí o do Benjamin continua, que eu acho que é esse cara que acaba... É o do Benjamin o que continua, né? É, os do Benjamin, os dois. É. O outro é de qual? Então, tem 2 do Benjamin e 1 do Zhang Li. Esse bofe aqui com o nariz de batata esquisito, que parece um robô. Ele é do Zhang Li, não é? Tá de terno preto? É. Ele é do Zhang Li, é. Então tá certo. Aí o segundo, que é o do Zhang Li, ele não volta pras próximas aulas. Ele só, gente, é isso. A gente é amigo deles. Acabou. Nós não precisamos matar mais a criança. Ele desiste de ficar enchendo o saco do Kurapika, o Zhang Li, por enquanto. Até porque já tem o outro guarda lá do Zhang Li, né? Fazendo a aula. Agora, tem uma teoria, vocês chegaram a ver isso? De um cara do Japão, teve um terrorista no Japão chamado Shoko Asahara, que é um cara que o Togashi teria se inspirado um pouco para poder fazer o Beyond, né? Esse cara, o Shoko Asahara, ele criou tipo um culto, sabe, no Japão. E aí ele fez um ataque terrorista com um gás sarin nos anos 90, que matou lá, acho que quase 20 pessoas e deixou mais de 6 mil feridas e tudo mais. E ele tem uma aparência que lembra muito a do Beyond. E ele também teve um monte de filhos, né? Ele é uma personalidade muito forte no Japão. Foi, né? Que ele tá morto agora. Ele fez tudo isso porque ele queria tomar controle do Japão em algum momento. Ele estava manipulando pessoas influentes para que ele mesmo depois tomasse controle do país. E ele utilizou inclusive a estratégia de fazer filho em pessoas para poder controlar depois o Japão. Que é basicamente a estratégia do Beyond também. Que ele tem um monte de filhos espalhado por aí, que nós não sabemos quais são, quem são. Alguém entre os príncipes. E essa parada do gás sarin... Não, o gás sarin é um gás que causa queimadura e asfixia. Então é uma morte muito horrorosa morrer por gás sarin. Eu lembrei daquele Saleh Saleh, sabe aquele que morreu já? Sim, o punheteiro. O que Isso, ficava que é- soltando o gás que fazia a pessoa se Soltando gás. apaixonar por ele. Exatamente, que a besta dele me lembrou isso. Eu falei, será que não tem mais de um? E aí o Saleh Saleh era um deles e foi pro brejo, que era burro pra caramba. E agora ele vai ter que focar em outro dos príncipes que seria filho dele. E eu tô tentado acreditar que é o Lúzurus, viu? Que é outro chegado na fumaça. Eu acho que o Lúzurus é, até por ser o fenótipo, né, mais... Do Beyond, parece muito com o Beyond. Então, ele tem um fenótipo, assim, muito parecido com o Beyond e tal. E o pessoal já desconfiava disso. Já falavam antes que eles pareciam demais. Ai, gente, vocês não estão esquecendo que tem toda uma questão do ritual que não tem como ser feito se não for do mesmo sangue da família real? Na verdade tem. A questão de ser da filho da rainha também conta? A parte que eles falam sobre o ritual, não é só ser filho do rei. É o rei aceitar aquela criança como filho. Por exemplo, a Morena não poderia participar, mesmo sendo filha dele. Ela não poderia participar porque ela não é reconhecida. Então, por exemplo, se o rei reconheceu algum príncipe como filho, mesmo não sendo filho dele, essa pessoa passa a ser legítima a candidatar ao trono e ela pode concorrer. Então, eu acho que a teoria ela fica forte nessa parte também, sabe? Eu acho que realmente não tem que ser filho do rei, tem que ser filho das rainhas, não é uma coisa assim? Tem que ser filho de uma das rainhas oficiais, né? Não pode ser de concubino.
Então tá mais relacionado às rainhas em si do que ao rei de Caquinha, a Guerra de Sucessão. Mas se for, vai ser o Lúzurus, vai ser uma coisa bem coerente. Todo mundo já vai falar assim, nossa, ninguém esperava, Togashi. Como você tem uma mente brilhante, mesmo todo mundo esperando. E é isso. Eu realmente não sei o que nesse plot de verdade vai influenciar em algo, porque eu não vejo o Lúzurus ganhando a Guerra de Sucessão. Também não, mas será que não tem alguma coisa a ver com a parte da máfia que ele controla? Ai, sei lá, eu acho que ele quer ser muito good vibes, ele quer ajudar a curar o povo, o Lúzurus, ele quer ser um rei bom. Ninguém quer isso, gente, a gente quer rei ruim. Então a gente quer Camila, a gente quer Sé e a gente quer... Ninguém quer Benjamin, então, né? Não, é que o Benjamin eu acho que já morreu. Tanto é que ele não tá aparecendo porque o Togashi tá guardando a informação. Pra gente ter certeza. Se é ele ou o Hockenberg que morreu. Ele tem que servir muita luta ainda. Eu também acho que ele volta ainda, viu? Mesmo que o Hockenberg tenha conseguido controlar o corpo dele, ainda acho que ele volta. Só se for faltar no corpo de... Mas só que ele vai perder a Guerra de Sucessão se ele perder o corpo dele, gente. Não é sobre o corpo, né? É sobre a alma. Porque senão, se for assim, o Hockenberg já perdeu, né? Se ele não voltar pro corpo dele, ele já perdeu, então, a guerra, né? A intenção do Hockenberg é essa mesmo. Ele usar o poder militar do Benjamin e fingir que ele é o Benjamin. Ele não vai falar que ele é o Hockenberg no corpo do Benjamin não tão cedo. E pra ele, tanto faz. Se ele ganhar, ele ganhou. Se ele for o rei, foda-se, não tem problema. É tudo que ele mandar, é tudo que ele quiser. Exatamente, entendeu? É independente do corpo, ok. É que eu não sei como que o Benjamin pode acabar voltando, entendeu? Tudo bem que agora a gente tá com essa palhaçada do nem pós-morte, tudo é oba-oba. Às vezes algum dos guardas dele tem, né? Alguma estrelinha lá que quando ele morrer, ele ressuscita no corpo do guarda. Alguma da habilidade desse tipo, porque pode acontecer, né? A gente tá vendo com o Hockenberg que funciona parecido nesse sentido. Vamos aguardar pra ver. Mas eu realmente acho que o Benjamin já morreu. Togashi tá só aguardando o ouro. Ah, só uma breve consideração aqui, rapidinho. Quando a Shimano veio com aquele papo de meu nome não é Shimano, é Shimanu. Aí começou a falar sobre as diferenças na pronúncia. Eu falei, caraca, meu Togashi realmente adora essa merda, né? Que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Ele adora linguística, né? Ele tem um tesão quando fala de linguística. Que até o alfabeto próprio pra Hunter x Hunter ele criou e é funcional. Caraca, bicho. Realmente ele tava feliz na hora que ele fez aí. Gente, essa é pergunta de fã. Vocês acham que o Togashi, se ele gostasse de escrever livro, ele seria um cronista que nem o Tolkien? Eu não sei se ele seria que nem o Tolkien, mas eu acho que ele se esforçaria o bastante pra poder ser, viu? Porque ele tá no mesmo caminho, assim. Eu não sei se ele seria um grande estudioso de linguagem e tal, porque o Tolkien primeiro criou a língua e depois o universo, né? Pra justificar aquela língua que ele criou. Eu não sei se o Togashi faria isso exatamente, porque eu acho que ele gosta mais do universo do que do contrário. Ele fez a língua antes do Hobbit? O Tolkien, sim. Primeiro ele fez a língua. E depois ele criou os personagens que falariam aquelas línguas. Ah, que perturbação, um velho louco. É maluco, completamente maluco. Eu não sei porque eu acho que, assim, minha visão, né? Que o Togashi ainda tem uma necessidade de expressar as coisas na imagem. Eu acho assim que ele adora escrever, tem muita coisa de balão, né? Mas ainda assim tem uma hora que ele precisa expressar em imagem aquilo que ele tá querendo dizer com palavras. Então, assim, não sei se ele chegaria a ser somente um escritor. Não sei se chegaria a ser um livro muito grande. Talvez alguma coisa menor, talvez uma light novel, alguma coisa desse tipo. Talvez, mas não um escritor do nível de Tolkien, assim. Eu boto a mão no fogo pelo Togashi. Mas eu entendo o que você tá falando. Por exemplo, no último capítulo, a gente tava comentando, né? Zoando a 8, que ela tava com o cabelo duro igual da Palme. Mas a galera mega fazendo milhões de teoria, falando, nossa, uma mãe jamais se deitaria de costas pro próprio filho. E não é, menina? E não é? Nem passou pela minha cabeça. Porque vocês não são mães, por isso que não pensariam nisso. Eu nem me toquei nesse detalhe. Eu sou assim. Se eu quiser engravidar, eu como gay, eu tenho local de fala, eu posso. Não tô te entendendo. Como gay passivo, assim, com quase mulher. Nós, gay meio afeminados, somos meio que mulheres, tá? Tem que entender. Tem a pedra, né, que faz engravidar. Aí, ó, meio caminho andado. Tem a teoria de que o Jin engravidou do Gon e que o Gon é bebê de proveta. Essa teoria, ela podia tanto se concretizar. É uma das que eu mais torço pra se concretizar. Eu ficaria tão feliz se fosse verdade, tão feliz. Aí um dia, no final do Hunter x Hunter vai ser assim, pai, agora eu quero conhecer minha mãe. Ele vai lá puxar a carta de Grid Island aqui. A sua mãe sou eu.
Vai lá e bota uma peruca, que nem a bichinha aqui do capítulo anterior. Aqui é a mamãe. Aí vocês acham que o Togashi iam conseguir expressar em palavras uma imagem do Jin grávido? Não ia ter, teria que ter uma imagem, tem que ter ele barrigudinho. Não, eu vou ser sincero, eu acho que o Togashi, ele se empenharia nesse nível de camp. Todo mundo lembra lá do Togashi, lá dos 4 viados de calcinha que ele começou a fazer. Depois de Ele lobo, faria. lobo com calcinha, Ele por que faria. não? As twink de calcinha, gente, ele faria com certeza. Ele tem esse nível de camp nele, esse nível de perturbação. Esse é um dos maiores mangás não feitos, né? Cara, é uma maldade não ter deixado ele fazer esse mangá. É uma maldade tão grande. Deviam ter deixado. Uma maldade pra gente, né? Imagina ele se empolgar nisso, esquecer de fazer Hunter x Hunter. A paz que a gente ia ter de espírito. Mas agora me fala, você não trocaria 2 anos de hiato de Hunter x Hunter por ele lançar esse mangá pra gente poder curtir? Eu deixaria, cara, fácil. Ai, eu deixaria. Teriato não tá recebendo nada em troca, né? A gente já tem que aceitar. Mas é isso, né? Fazer o quê? É a vida. Exato. Dando sequência, né, a gente vai lá pra jaulinha do Beyond, onde ele recebe a visita lá do Cleópatra. A Cleópatra aqui, homem, que também tá traduzido errado aqui no capítulo oficial, na Manga Plus, tá? Aqui tá como se fosse uma mulher, a Cleópatra, mas é um bofe. Ele vem trazer pro Beyond a notícia de que todos os processos que ele abriu contra o reino de Kakin foram arquivados e que não tem o que ele fazer. Ele vai ter que se virar. Porque o que tá acontecendo? Só pra gente dar uma leve entendida aqui nesse juridiquês que eles estão falando aqui, né? O Beyond tá processando o reino de Kakin por crimes contra a população. Então tá sendo meio que ele representando os interesses dos cidadãos de Kakin contra o rei de Kakin. Só que uma das tiradas que o rei fala é que eles têm que diferenciar o que é um ser humano para um cidadão de Kakin. E que a família real ela utiliza a população deles como povo de Kakin. Eu achei isso interessante, eu achei muito interessante, porque esse jogo de palavras faz entender que o povo de Kakin é mais importante do que um ser humano. Então qualquer humano que não for de Kakin é um ser humano. Então ele é menos do que o povo de Kakin. E que a realeza, ela é acima dos cidadãos. Mas aí, pelo que deu pra entender, mais pra frente eles querem igualar, né? O povo de Kakin com a realeza. Isso eu acho que já vai dar merda. Já vai dar merda. É meio que o rei falando que, sabe, você, você tá sendo escroto. Ai, gente, desculpa por ser escroto, vamos mudar. É meio que isso, eu senti um pouco, sabe? É ele tentando ludibriar, falando que o povo de Kakin tem tanta importância pro reino quanto os reis, quanto a família real. O que se a gente for ver, no final das contas, deve ter um fundo de verdade, considerando que ele quer matar tanto os filhos, quanto tanto a família real, quanto a população. Pensei nisso também. Se todo mundo pode ser sacrifício pro ritual, até os próprios príncipes, então ele tá igualando todo mundo. Sim, eu acho que deve ser realmente essa pegada. Mas ainda palavras têm sentido, né? As palavras têm significado, mas não é porque eles estão igualados que eles são a mesma coisa. Vão ter direitos parecidos. Mas assim, que direitos são esses? Direito a morrer na Guerra de Sucessão? Se for esse, eu não quero esse direito. Eu tinha lido uma interpretação dessa parte que fala sobre igualar os príncipes, né? Igualar a realeza aos cidadãos comuns, que em tese é uma coisa boa, né? Só que o Beyond desconfia disso, né? O Beyond fica pensando assim, acho que isso ainda vai dar bosta, hein? Por quê? Pensa assim, no momento, enquanto a realeza está acima da população, e eles são totalmente intocáveis, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, porque a justiça comum não os atinge. Qual que é o nome daquela coisa que o político tem aqui? Couro? Privilegiado? É, isso. Eles têm, né? Isso. Só que neles, no caso, é um foro privilegiado absoluto, né? Porque absolutamente ninguém pode julgá-los, nem mesmo a Suprema Corte do próprio país. Só o rei poderia fazer esse julgamento, eu acho. Só que aí tem um ponto aqui que é o seguinte. Se eles forem igualados à população normal do país, né, aos cidadãos comuns do país, eles vão poder usar as forças armadas para poder massacrar a própria população com a desculpa de que eles estão protegendo outros cidadãos que são a família real. Coisa que eles não podem fazer agora, porque isso geraria um problema internacional gigantesco. Porque seria noticiado como família real de Kakin massacra a própria população. Agora não, agora eles falam assim, não. Nós sofremos um ataque aqui, ó, do povo, das pessoas, contra os nossos cidadãos, que são a nossa família real.
Então nós utilizamos todo esse aparato militar que nós temos para revidar e combater essas pessoas que estão fazendo esse mal aos nossos cidadãos, porque agora eles igualaram a realeza aos cidadãos comuns. Então, por um lado, parece uma coisa boa, mas por outro é algo muito ruim. É melhor eles serem intocáveis, poder fazer o que eles quiserem, mas sofrerem as sanções internacionais, porque eles são realeza, do que eles serem cidadãos comuns e ninguém poder tocar neles, porque o que o direito internacional vai falar sobre o país defendendo os próprios cidadãos? Nada, sabe? Então eu vi essa interpretação e eu falei, pô, isso aqui é realmente inteligente. Isso aqui é algo legal que o Togashi fez. Eu acho que é só mesmo pra gente pensar um pouco nisso. Eu acho que não vai ter muita profundidade isso dentro da obra. É realmente pra gente entender como que Kakin faz essa separação, entendeu? Essa separação entre seres humanos, cidadãos de Kakin e povo de Kakin. Talvez a gente entender que tem algum plano realmente por trás dessa vontade, dessa equiparação, vamos colocar assim. Não vamos falar igualdade, porque igualdade não existe, mas equiparação entre os direitos constitucionais dessas pessoas. Porque eles até comentam que a Constituição não está escrita que caiba às pessoas dessa maneira. O Beyond fala, mas está na Constituição, mas vocês não estão aplicando ela. Você, mas aí você está confundindo as coisas. Não é a população, não são os cidadãos, é o povo de Kakin. Mas enfim, eu achei legal o jogo de palavras, eu acho que é divertidinho. Não tem nenhum alerta aqui que trouxe pra gente. É só mais um monte de papelada, de processos, que o Beyond perdeu mais de 1000 processos que foram arquivados. E a Cleópatra comenta também que só conseguiu dar um tempo de descer lá na jaula do Beyond porque o julgamento do Hawkenberg foi adiado. Eu achei interessante esse movimento, sim. Primeiro que o Behold usando o óculos já me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, será que tem necessidade mesmo desse óculos? Tipo, já começa aí, né? Segundo, a quantidade de processos absurdo. E o cara falou assim, demorei meses, você acha que eu fiquei aqui fazendo esse trabalho à toa? Tipo, eu achei que foi um movimento meio que pra uma cortina de fumaça pra essa área jurídica, né? Porque essa pessoa ali que vem conversar com ele parece que trabalha de uma forma meio neutra, que ele tem sim a lealdade com o país, tem o dever com o país, mas ao mesmo tempo ele funciona de uma forma neutra, como tentando realmente ser a balança da justiça, mas claramente não é, ele tá se cegando para as coisas que tá acontecendo, principalmente quando ele fala sobre direitos humanos fundamentais. Gente, que direitos humanos fundamentais que esse país do Kakin tem ali, sabendo que ali aquele navio todo vão ser de sacrifícios. Tipo, ao mesmo tempo que ele fala palavras bonitas, direitos humanos, garante isso, garante aquilo, ele meio que se cega, finge que não sabe o que está acontecendo dentro do navio. E o Behold claramente sabe o que está acontecendo. Ele só está esperando alguma coisa acontecer ali, pra ele simplesmente abrir a jaula e falar bem assim, agora é minha hora. É isso. Eu acho que tá também nessa pegada. Talvez ele esteja neutralizado por enquanto, de alguma maneira, neutralizaram ele ali. Mas ele também falou que ele não tem interesse em conflitos por enquanto, porque ele quer chegar no continente negro. A intenção dele é chegar no continente negro e estar livre pra explorar o continente negro, o que não vai estar acontecendo, porque ele tá indo como prisioneiro. Então ele tá lá meio que como guia, então ele não vai ter a liberdade de explorar como ele quer o continente negro. A intenção dele realmente é conseguir reverter essa situação dele, inclusive dentro ali do barco. E é por isso, novamente reforçando, que é importante que um dos filhos dele vença a Guerra de Secessão. Que aí o filho dele vem e fala assim, olha, tá livre, Beyond, tá livre, papai. Vai fazer o que tu quer. Tá bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Você não acha tão estranho ele, tipo assim, ele ter que precisar... Tudo bem, você ter uma nação te patrocinando numa viagem dessa, num movimento desse, é importante, ainda mais pelos interesses do reino. Porque, querendo ou não, o continente negro tem toda uma questão não ainda explorada que também traz coisas boas. Mas, tipo... ele não tem necessidade de verdade de estar nesse navio, o Behold. Ele tá esperando alguma coisa acontecer dentro do navio pra ele poder começar a agir. E nisso ele tá passando o tempo. Esses processos aí foi tipo, deixa eu fazer uma pegadinha aqui, enquanto eu não tô fazendo nada, deixa aqui pra ver o que vai acontecer. Eu acho que é tipo isso, pra ele não ficar entediado. Sei lá, eu acho que o Beyond, ele tá meio que amarrado nesse papo, porque ele não pode fazer nada porque o Zodíaco é mais forte que ele. Pô, ele não vai conseguir lidar com todos os Zodíaco. Então ele tem que não ser um prisioneiro da Associação Hunter, entendeu?
quando a Associação Hunter estiver livre, né, da escolta dele, né, da responsabilidade de garantir com que ele permaneça preso, que é infelizmente, o que a Shido tava comentando antes da viagem, né, que o problema é esse, conseguir manter o Beyond dentro dos eixos, porque é o nome da associação que vai ser fudido caso alguma coisa aconteça. E as consequências, né, nem sei se foi a Shido ou se foi o Jing, acho que foi o Jing. E as consequências dessa liberdade toda do Beyond é que eles não têm noção do que ele quer com as calamidades. É um ponto a se preocupar. Eu, de verdade, não acho que o Beyond vai interferir em absolutamente nada dos plots que está acontecendo agora dentro da baleia. Nada. Eu acho que tá tudo meio que encaminhado. A gente não precisa da moedinha dele aqui enchendo o saco no sentido de fazendo algum tipo de reviravolta, porque já tá tudo meio que revirado esse angu. É o que o Rick te falou, tá fazendo uma gracinha, mas não acho que é uma gracinha pra ele depois vazar, não. Acho que ele não vai conseguir se libertar tão cedo. Eu acho que assim, das duas uma, ou ele vai esperar chegar no continente falso, que é a galerinha dele lá que tá com o Jin, tá todo com aquele exército dele lá preparado pra aparecer de alguma forma, talvez com o Nen, talvez realmente já estiveram ali naquela viagem ali, já estão em algum lugar intocado. Ele vai esperar chegar, ou ele vai esperar acontecer alguma coisa dentro do navio baleia, tipo assim, um caos generalizado realmente, que o Zodíaco não vai dar conta de dar essa vigiada nele, não vai ter como segurar ele simplesmente vai falar, ai gente, já deu, deixa eu ir lá, porque vocês não estão dando conta nem de trazer o cafezinho aqui pra mim, então deixa eu ir lá pegar. E eu acho que é isso. Cena dos próximos capítulos, e graças a Deus que temos mais capítulos pra sair. Pelo menos mais 8. Só mais 8, literalmente. Só mais 8. Mais alguma consideração que vocês querem fazer? Podemos finalizar? Rapidinho, estou sentindo falta da Silent Majority. Não! Ah, não, sai fora. Aqui, sai fora. Sai. Vai pro inferno! Sai fora. Ai, vai pro inferno. Tá precisando morrer gente. Tem muita gente naquele Enem. Tem muita gente, tem que morrer mais gente. E Silent Majority, morte pra Silent Majority, puta cega, sem cara. Eu, hein, tô fora. Nossa, o personagem mais chato da história, esse mangá. É isso, gente. Deixem aqui os comentários de vocês no programa. Se vocês tiverem alguma teoria, se vocês discordarem da gente em algo, deixem nos comentários. Ninguém discordou de mim, então tá ótimo. Tô adorando. Continuem assim. E até semana que vem, por mais uma análise semanal de Hunter x Hunter. Tchau! Tchau, pessoal. Falou.